Bom dia, pessoal. Quantas pessoas que estão aqui que fizeram o retiro do Vida e Mente hoje, esse final de semana? Beleza. Sejam bem-vindos. Alguns é a primeira vez aqui no Capogé. Bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui, entrando por esse caminho desenhado pelo Lama Trilê, né? Numa via secular a respeito do familiarizar-se, digamos assim, com a mente, né? E, de certa forma, integrar uma prática contemplativa com um modo de ser saudável, virtuoso e daí por diante. E para os casos, né? Para situações onde as pessoas fazem o curso do Vida e Mente e têm interesse em conhecer um pouco dos saberes trazidos pelo Príncipe Siddhartha, pelo Buda Shakyamuni, existe essa possibilidade de vocês entrarem um pouco em contato, digamos, com acho que posso dizer, com a sabedoria que, de certa forma, permeia todo o conteúdo do Vida e Mente, né? O Vida e Mente tem uma estrutura baseada em princípios que são universais, então não são saberes, num primeiro momento, exclusivamente budistas, né? Acho que tudo que é apresentado pelo Vida e Mente tem uma forte base científica, está assentado em princípios que são universais, mas, de certa forma, acho que a gente pode dizer que o encontro, né, do conhecimento, do saber ocidental, secular, com o saber das práticas contemplativas, em especial do budismo, tem promovido um avanço muito grande em termos de conhecimento, mas não só circunscrito a uma perspectiva discursiva, racional, mas há um encontro que dá para ver no curso do Vida e Mente, que dialoga muito com um projeto da Sua Santidade Dalai Lama, do Mind and Life, né? Onde, ao longo dos últimos 30, 35 anos, neurocientistas, praticantes contemplativos têm se encontrado para reconhecer pontos em comum e oportunidades de aprofundamento da compreensão da natureza humana e daí por diante. Então, depois do retiro que vocês fizeram, vocês vão poder entrar em contato, para quem ainda não conhece, com alguma informação de natureza budista, que é o que a gente faz aqui aos domingos e em outros dias da semana também, estudar, refletir e praticar um pouco os ensinamentos do Príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni. Eu falo Príncipe Siddhartha, Buda Shakyamuni, porque Buda Shakyamuni foi a forma convencionada de se referir ao Príncipe Siddhartha, que há 2.500 anos atrás, diante do dilema do sofrimento, percorreu um caminho de prática que não foi inventado da sua cabeça, senão ele aproveita muito daquilo
que ele aprendeu e conheceu com alguns mestres da sua época, o príncipe Siddhartha, e num determinado momento ele sai para uma prática contemplativa sozinho e alcança um estado de conhecimento, um estado de sabedoria, um estado de consciência livre de sofrimento, um estado de consciência onisciente, e a partir daí ele passa a ser chamado, então, Buda Shakyamuni, o Buda histórico da nossa era, né? E ele, quando ele alcança o estado de Buda, ele tem a sensação de que ninguém vai compreender direito o que ele havia alcançado. Mas ele é convidado a compartilhar aquela sabedoria que ele havia alcançado, e ele oferece um primeiro ensinamento aos seus colegas que eram praticantes como ele antes de ele alcançar o estado de Buda, que é chamado o primeiro giro da roda do Dharma. E o Buda, então, vai dizer que o ciclo de renascimentos é insatisfatório. Essa experiência de realidade que a gente conhece em vida e no momento da morte, e na perspectiva budista e de outras tradições, o renascimento e a experiência de novas realidades e daí por diante é marcado por uma insatisfatoriedade, por um sofrimento. E ele vai dizer que a causa desse sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Ele vai dizer que a causa do sofrimento é a ignorância. Do ciclo de renascimento, isso é a ignorância. Mas ele vai dizer que é possível, há uma forma de transcender esse sofrimento, e ele ensina um caminho de prática. Por que eu estou fazendo toda essa introdução para vocês? Porque a gente vem estudando aqui, no último ano, esse texto, Criação e Completude, Keizo, do Jamgon Kongtrul Lodrö, que é um mestre do século XIX, e que, como a gente já falou, organiza de uma maneira didática, a partir da experiência própria dele de prática, os ensinamentos do Sr. Buda de uma maneira tal a que a gente possa acessar e compreender de uma maneira mais lógica, mais fácil e daí por diante. E a instância que a gente parou, que a gente estava, nós estamos estudando esse texto, ele tem 67, se não me engano, instâncias. Sim, e a instância que a gente parou foi na instância 7, que eu vou ler aqui para vocês. Há muitas categorias de visão, meditação e ação, que são as palavras em tibetano Ta, Gom e Chö. Mas quando aplicadas à própria mente, a visão é a convicção absoluta na verdadeira natureza. A meditação é assimilar o sentido disto no seu próprio ser. E a ação é reconhecer o que quer que aconteça como essa visão e meditação. Consequentemente, o fruto será a verdadeira compreensão das coisas tal como são. E eu disse já há umas 2 semanas atrás que essa é uma instância muito, muito profunda, muito sintética, ao qual o Kalu Rinpoche, que é o mestre da nossa linhagem, nem teceu muitos comentários quando ele deu os ensinamentos. Eu convidei vocês a visitar o nosso site para ver os ensinamentos que ele deu ano passado. Ele nem detalha muito essa instância, ele praticamente já passa pela instância 8ª. Imaginei eu, né? Eu sempre digo assim, há um dito no não dito, assim, né? Então, talvez haja uma razão, de fato, para o Rinpoche não ter detalhado essa instância no momento, logo no início dos ensinamentos do ano passado, porque ela é muito profunda, ela é muito densa. Digamos, a verdadeira compreensão dessa instância é talvez o fruto da sua prática, assim, é o resultado, ela é muito densa. Mas a gente está estudando aqui esse texto com os comentários do Kalu Rinpoche, porque ele deu esse ensinamento para a gente ao longo do ano passado, e com os comentários, como eu falei para vocês, estão nesse livro aqui do Trango Rinpoche, que é um outro mestre que está vivo,
com mais de 90 anos, talvez um dos principais mestres da linhagem Karmakage vivo, que é digamos, o professor da Sua Santidade Karmapa, 17º Karmapa. Ele, então, faz esses comentários e ele organiza os comentários desse texto de uma maneira didática, de tal forma que as primeiras instâncias ele vai apresentar como sendo os pontos essenciais para abordar o caminho. E quando ele vai comentar essa instância 7, instância essa que a gente não teve nenhuma referência no ensinamento oral do Kalu Rinpoche, né, ele vai dizendo assim, quais são os 8 pontos essenciais, sobre os quais a gente já passou, né? Adquirir certeza nos ensinamentos do Senhor Buda, a renúncia, e aí ele ensina, o terceiro ponto é compreendendo o que é o Dharma. E aí eu estava dizendo, né, eu fiz essa introdução sobre o príncipe Siddhartha e daí por diante, aí falei do primeiro giro da roda do Dharma, em que ele vai descrever, né, que esse ciclo de renascimento é insatisfatório, é sofrimento, que a causa é a ignorância, mas que há um caminho, há uma maneira de cessar esse sofrimento, e ele apresenta um caminho. Essa, digamos, aqui nesse primeiro giro da roda do Dharma, de certa forma, o Senhor Buda ele está explicando do que se trata o Dharma, né? O Dharma como sendo a essência dos seus ensinamentos, né? Ele vai de pronto estabelecer como a descrição da realidade que a gente experimenta no nosso dia a dia como sendo uma realidade insatisfatória de sofrimento. Ele vai dizer que a causa disso é porque não conhecemos a realidade tal como ela é. Ele vai dizer, é possível cessar essa experiência de sofrimento, esse ciclo de renascimentos, e ele vai ensinar um caminho. O Trango Rinpoche, então, na maneira como ele vai apresentar o terceiro item dos 8 pontos essenciais para se compreender, para se abordar o caminho, né? Ele vai falar sobre o que é esse Dharma, sobre o que é esse ensinamento. Ensinamento esse que está contido desde o primeiro momento em que o Buda se dispôs a ensinar a sua própria experiência. O Dharma é isso. O Dharma é um ensinamento, né? Dharma em sânscrito é lei. A gente costuma falar em Buda Dharma, porque não é o sentido de lei convencional que a gente tem aqui, mas digamos, as regras por meio das quais eu sou capaz de alcançar um determinado resultado. E ele vai trazer um pouco essa experiência, o Trango Rinpoche, ao comentar essa instância, de uma maneira um pouco mais próxima à nossa realidade. E eu vou ler aqui para vocês a maneira como o Trango Rinpoche apresenta, né, essa maneira sintética de descrever, né, o que é esse Dharma do Senhor Buda. Mas antes de ler essa passagem do Trango Rinpoche, não que eu tivesse de fato na minha cabeça, quando eu escolhi pegar esse texto aqui, a informação que a Camila tinha me dado semana retrasada de que as pessoas do Retiro do Vida e Mente estariam aqui. Mas, por causas e condições reunidas, quando eu cheguei aqui me lembrei disso, eu vi quão apropriada foi a escolha que eu fiz do texto para compartilhar com vocês hoje, para além do comentário do Trango Rinpoche, que é simplesmente digamos, eu não diria o preâmbulo, mas os primeiros 4 ou 5 parágrafos do texto do Gampopa, O Precioso Ornamento da Liberação, que é o texto para quem procura aqui o centro budista, procura os lamas e tal, para entrar no caminho. Esse é o texto que, invariavelmente, a gente sugere como leitura para vocês fazerem a sua imersão nos ensinamentos do Dharma. Então, para vocês que fizeram o retiro de Vida e Mente e decidiram ficar no ensinamento das 8h30 até as 10 e tal,
nada mais auspicioso do que trazer o texto do Gampopa, porque é por meio dele que a gente sempre orienta as pessoas que chegam aqui no KPG para começar a fazer o estudo, ao mesmo tempo refletir e colocar em prática os ensinamentos do Senhor Buda. Tá? Por que eu trouxe esse texto do Gampopa? E aí a gente nivela todo mundo que está aqui, né? Porque vocês vão ter um contato com o início do texto do Gampopa, que fez o retiro do Vida e Mente, e quem já está aqui há mais tempo no KPG conhece esse texto decor, sabe tudo que decor, só que não. Mas sabe do que se trata esse texto, mas às vezes passa batido naquilo que é o essencial, assim. E é incrível como a primeira página desse livro do Gampopa, ele sintetiza o que é o Dharma. Esse terceiro ponto essencial ao qual o Trango Rinpoche faz referência ao estudarmos o texto Criação e Completude do Django Control. A primeira página do Gampopa vai descrever o que é esse Dharma. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, na introdução: de maneira geral, todos os fenômenos estão no Sansara ou no Nirvana. A natureza do Sansara é vacuidade, sua manifestação é ilusão e sua característica é o surgimento do sofrimento. A natureza do Nirvana é vacuidade. Sua manifestação é o esgotamento e o desaparecimento de toda a ilusão. E sua característica é a liberação do sofrimento. Vocês têm algo mais a dizer? Tem, porque ele vai dizer o seguinte: quem está iludido no Sansara? Sansara é esse ciclo de renascimento. Nascimento, velhice, adoecimento e morte, um próximo nascimento, velhice, adoecimento e morte. Quem está iludido no Sansara? Os seres sencientes das 3 esferas de existência. Tem formas diferentes de se classificar, aqui ele apresenta 3, depois ele fala em 6, a gente vai ver o que é isso. Então, quem está iludido no Sansara? Os seres das 3 esferas de existência. Sobre que base a ilusão se desenvolve? Sobre a base da vacuidade. Qual é a causa da ilusão? A grande ignorância. Quais são as modalidades dessa ilusão? A ilusão toma forma de 6 reinos, os quais os seres experimentam como realidade objetiva. O que seria um exemplo de ilusão? O sonho durante o sono. Desde quando existe a ilusão? Desde que existe um Sansara sem começo. O que há de errado com essa ilusão? A ilusão é a experiência do sofrimento. Quando a ilusão se transformará em consciência última? Quando o despertar for atingido. Pode-se pensar que a ilusão se dissipará por ela mesma? Ela vai resolver sozinha? Não, porque o Sansara não tem fim. Você pensa que as ilusões se pacificam por si mesmas? Este Sansara de natureza ilusória é reputado por ser ilimitado, ter a dimensão de um grande sofrimento e longa duração, e não se liberar por si mesmo. Consequentemente, a partir de agora, esforce-se em obter o insuperável despertar. E ele vai dizer, o resumo diz, o que é exatamente preciso para alcançar o despertar? A resposta é dada no resumo seguinte: potencialidade, às vezes é traduzido como causa, mas aqui está traduzido como potencialidade, suporte, condição, meios, resultado e atividade. Os 6 pontos conhecidos por todas as pessoas inteligentes que resumem o insuperável despertar. Devemos conhecer, pois, a potencialidade do insuperável despertar, a pessoa, que é o suporte de sua realização, a condição que o incita a realizá-lo, os meios que permitem, os frutos dessa realização e a atividade que disso decorre.
Esses 6 pontos serão expostos sucessivamente nesse texto aqui, da seguinte forma, o resumo diz: a potencialidade do despertar é a natureza de Buda, o suporte é a preciosa existência humana, a condição é o amigo virtuoso, os meios são as instruções dele, o fruto é o corpo perfeito do Buda e a atividade se exerce espontaneamente para o bem de todos os seres. Essa obra, em 21 capítulos, trata do desenvolvimento desses 6 pontos. Então, todo esse texto vai apresentar um caminho, por isso ele é chamado de um texto Lamrim, vai apresentar um caminho gradual por meio do qual o praticante é capaz de alcançar um estado de consciência capaz de conhecer a realidade tal como ela é. E uma vez conhecendo essa realidade tal como ela é, dissipa-se o ciclo de sofrimento e alcança-se um estado livre de sofrimento. Samsara e Nirvana, que é a primeira linha do que ele vai descrever aqui, né? De maneira geral, todos os seres estão no Samsara ou no Nirvana. E aí ele vai descrever: a natureza do Samsara é vacuidade, sua manifestação é a ilusão e sua característica, o surgimento do sofrimento. A natureza do Nirvana é vacuidade também. Sua manifestação é o quê? É o esgotamento e o desaparecimento de toda a ilusão. E sua característica é a liberação do sofrimento. Ou seja, quando desaparece a ilusão, ou melhor dizendo, aqui está traduzido como ilusão, mas quando a gente pega aqui o texto do Jamgon Kongtrul, ele fala, e os textos em geral falam em delusão, que é um pouco diferente. Ilusão é quando eu assisto um filme no cinema. Eu vou à sala do cinema, ali é uma tela em branco e é uma projeção de luzes descrevendo uma narrativa. Eu sei que aquilo é só um sonho. Isso é uma ilusão. Eu não tomo aquilo como sendo a realidade. Eu vou no cinema e eu sei que ali eu vou ficar 2 horas sentado assistindo uma história que é projetada numa parede em branco. Quando eu vou assistir um show de mágica, eu sei que aquilo é mágica. Aquilo é ilusão. É um jogo que o mágico sabe operar, me levando a tomar uma realidade por aquilo que ela não é, porque é mágica, é uma ilusão. Ele faz aparecer, mas eu sei, de certa forma, que aquilo não é de verdade. Ele simplesmente está jogando ali com a realidade, mas eu, na hora que sento para assistir um show de mágica, o pressuposto está dado. Aqui é só um jogo, é uma ilusão, mas eu me entretenho nisso e tal. A delusão acontece quando eu me relaciono com a realidade, tomando ela por aquilo que ela não é. É como se eu assistisse o filme e acreditasse que aquilo é realidade. Se eu for para uma sala de cinema e achar que aquilo realmente está acontecendo de verdade, aquilo é uma experiência de delusão, não de ilusão. Quando a gente está falando de conhecer a realidade tal como ela é, a gente está falando na possibilidade de transcender a perspectiva delusória de como eu me relaciono com a realidade. É eu passar a me relacionar com essa realidade que eu percebo a partir das minhas faculdades sensoriais, por aquilo que de fato ela é. E enquanto eu não sou capaz de alcançar e me relacionar com a experiência da realidade a partir do que ela de fato é, eu experimento sofrimento. E isso é samsara. Samsara é eu me relacionar com a realidade a partir de uma perspectiva delusória. Tomar a realidade e imaginar que aqui, de fato, há uma tigela verdadeiramente existente, com uma existência inerente. Sem me relacionar com essa tigela como sendo simplesmente causas e condições reunidas num constante processo de transformação. Então eu me relaciono com essa realidade imaginando que aqui, de fato, existe um eu. Sem me dar conta que, de fato, o que existe são causas e condições reunidas, proporcionando uma experiência de que, de fato, há um eu real aqui, quando, na verdade, simplesmente é uma experiência baseada em delusão dualista de imaginar que existe um sujeito, que existe um outro, e existe uma maneira de me relacionar com as coisas a partir disso.
No momento em que quando há o esgotamento e o desaparecimento dessa delusão, eu transcendo a experiência do sofrimento. Isso é nirvana. Portanto, samsara e nirvana não são locos. Aqui é o samsara, lá no céu é o nirvana e daí por diante. Não. Samsara e nirvana, a diferença entre samsara e nirvana está única e exclusivamente relacionada à forma como eu me relaciono com a realidade. Se eu conheço a realidade tal como ela é, eu experimento nirvana. Se eu me relaciono com a realidade a partir daquilo que ela não é, eu experimento sofrimento. Porque há um pressuposto na minha maneira de se relacionar com a realidade de que existe um eu que sofre. No momento que eu transcendo essa experiência de apreensão egocêntrica, quem sofre? Mas até que eu alcance esse tipo de modo de ser, eu não tenho como negar a realidade como ela é. Porque é com ela que eu me relaciono todo o tempo e a partir da maneira como eu convencionei me relacionar com a realidade. Portanto, se eu me jogar aí da escada, vai doer. E essa é uma realidade. Esse corpo vai sentir, daí por diante. Eu não tem como negar essa experiência de dor. Ela é real. O sofrimento que surge a partir dessa maneira de me relacionar com essa realidade, sobre esse eu posso atuar. Essa diferença entre dor e sofrimento. Essa dor é real. Se eu bater minha mão, ela vai ser muito real. A maneira como eu vou experimentar depois essa experiência de dor tem a ver com a forma como eu lido com essa realidade. E sobre isso eu tenho como atuar. É o que o Buda vai ensinar aqui. É possível transcender esse sofrimento. O sofrimento em si não tem uma natureza intrínseca. Ele tem a ver com a forma com que eu escolho me relacionar com as experiências desafiadoras da minha vida. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Ou tá muito abstrato? O livro começa assim, gente. Essa é a primeira página do livro. E aí, o livro, nem tudo isso aqui é livro, né? O Lama Trilê, ele organizou esse texto aqui que está à disposição, né, na nossa lojinha, com 3 textos juntos, né? Digamos, é o precioso ornamento da liberação do Gampo, palavras do mestre perfeito do Patru Rinpoche e alguns ensinamentos do Kalu Rinpoche. Mas tudo que a gente faz aqui, gente, então, para vocês que estão tendo esse primeiro contato com o budismo, é aprofundar essa provocação que o Sr. Buda traz logo de início, no seu primeiro ensinamento. É aprofundar essas afirmações de introdução que o Gampopa traz logo na primeira página do livro. Ter a pretensão de compreender no sentido profundo, não intelectualmente, mas experiencialmente. A gente fala no budismo em corpo, palavra e mente. Compreender profundamente, a partir daqui, o sentido desses ensinamentos, para nós leva tempo. O Jamgon Kongtrul e o Trango Rinpoche, em instâncias anteriores, se não me engano, na instância 6, ele vai dizer o seguinte, na instância 5, os indivíduos mais afortunados são aqueles que se desenvolveram em vidas passadas, já alcançaram a plena capacidade da devoção e que nascem como grandes seres superiores. Para eles, ainda que não sigam as etapas da prática, da percepção da verdadeira natureza, para eles, ainda que não sigam as etapas da prática, a percepção da verdadeira natureza da realidade é possível. Então, era o que eu estava dizendo para vocês. Um grande mestre que acumulou durante vidas e vidas e vidas práticas, ele escuta isso que eu acabei de falar aqui para vocês e ele já experimenta a compreensão da realidade. Ele lê a primeira página desse livro, que ele já passou vidas e vidas e vidas praticando todo o livro. No momento em que se fala isso, o grande praticante ele está escutando o que o Lama está falando e ele já
compreende a realidade. Seja porque ele tem uma experiência de prática acumulada durante vidas e vidas e vidas, portanto, ele simplesmente se reconecta com uma experiência já acumulada ao longo de muito tempo, seja porque, e aqui tem um ponto fundamental no budismo vajrayana, no budismo que a gente pratica aqui, seja porque, como diz aqui o Jamgon Kongtrul, os indivíduos mais afortunados são aqueles que se desenvolveram em vidas passadas, que já alcançaram a plena capacidade da devoção. O segundo aspecto que eu estou querendo mencionar aqui é um grande ser, ao escutar essas palavras, ele já compreende. Ou por uma prática acumulada há muito tempo, ele desenvolveu devoção pura. Significa dizer o quê? A devoção, na perspectiva do budismo vajrayana, ela, como a gente costuma dizer aqui, ela é a porta de entrada. Mas ela é a porta de entrada e, ao mesmo tempo, ela é o resultado da prática. Se eu verdadeiramente abro meu coração de maneira pura, absolutamente profunda, para os ensinamentos do professor, se você alcança esse nível de devoção pura, esse é o portal que simplesmente se abre e faz se revelar aquilo que já é. No budismo vajrayana, todas as práticas preliminares especiais de prosternação, geração de bodhicitta, vajrasattva, mandala e guru yoga têm por propósito fundamental aprofundar o sentido da devoção pelo lama, pelo professor, pelo guru. Porque no momento em que eu verdadeiramente coloco a minha mente em pleno contato com a mente do professor, aquilo que já é se revela por si só. Mas é fácil alcançar esse nível de devoção? Eu estou falando aqui de um nível de devoção cega. Muitos de vocês nunca me viram aqui. Como assim? Ele vai escutar e eu vou acreditar plenamente naquilo que ele falou e tal. Veja, para os grandes praticantes, esse nível de devoção transcende a noção de pessoalidade. No sentido profundo, é a devoção pela natureza da mente em si, que é igual a do Buda Shakyamuni, a do Cássio, a minha, da Camila, de todos vocês, a da formiga, a do cachorro, de todos os seres sencientes. A natureza de Buda é a mesma. Esse potencial do despertar está em latência em todos nós. A prática da devoção que faz com que o seu coração se abra para você simplesmente enxergar aquilo que você é. Por isso que a devoção tem um aspecto fundamental no budismo vajrayana. Essa é a única forma de se praticar os ensinamentos do Sr. Buda? Não. Existem várias linhagens, várias correntes diferentes de se praticar os ensinamentos do Sr. Buda. No budismo vajrayana, a devoção é um aspecto fundamental. É um meio hábil para você conhecer aquilo que já é desde sempre, mas que a gente, pela mente discursiva, por uma mente analítica e daí por diante, passa invariavelmente uma vida com dúvida, com um pé atrás e daí por diante. É natural que seja assim. Para um grande praticante, essa dúvida se dissipa, porque ele simplesmente entra em contato com a natureza daquilo que já é e transcende a experiência de sofrimento. Para nós, que somos praticantes iniciantes e daí por diante, o que se faz, em geral, é um caminho estruturado na lógica do estudo, reflexão e prática. A gente fala sempre das palavras To, Sam e Gon. Esse é o caminho gradual. Eu vou estudar, portanto, esse texto, eu vou refletir a respeito dele, eu vou colocar aquilo em prática, porque por meio da minha própria experiência, eu vou vendo a validade desses ensinamentos, e aí sim, por meio da minha própria experiência, essa noção de devoção ela vai se revelando da forma como ela deve ser. Não uma devoção cega, mas uma devoção baseada na compreensão, que começa discursivamente e que chega para o campo experiencial. É no momento em que eu verdadeiramente, por meio da minha própria prática, percebo a validade desses ensinamentos,
que o meu sentimento de respeito, de apreço, de devoção pelo Buda, que percorreu esse caminho, pelo Dharma, que são os seus ensinamentos, e pela comunidade que pratica esses ensinamentos, que a gente chama de Três Joias, esse meu sentimento de respeito, de apreço, de devoção, ele se revela de forma fundada, de forma experiencial, porque eu estudei, eu refleti, eu coloquei em prática, eu vejo o valor, a validade disso. É esse sentimento de respeito e devoção que faz com que você abra o seu coração para o ensinamento do professor, que nada mais é do que a forma de organizar as palavras do próprio Buda, que alcançou o estado livre de sofrimento há 2.500 anos atrás e que deu aquele ensinamento que eu falei para vocês, primeiro giro da roda do Dharma. O ciclo de renascimentos é sofrimento, é insatisfatório. A causa disso é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, ou a ignorância. Há um caminho, há a possibilidade de cessar esse sofrimento e o caminho. Ficou claro, gente? Trazendo, então, um pouco, como a gente não... como esse caminho que faz com que eu transcenda o sofrimento enfim, são os 84 mil ensinamentos, é tudo aquilo que foi ensinado ao longo de 2.500 anos. Como é que a gente traz um pouco isso para uma realidade mais próxima à nossa? Eu só apresentei aqui né, a introdução do livro. A gente passa uma vida inteira colocando isso em prática e tentando compreender. Mas como é que o Trango Rinpoche, ao comentar, portanto, essa instância tão profunda, que vai descrever visão, meditação e fruição, que isso, por exemplo, na linhagem Dzogchen é apresentado de um jeito, na linhagem do Mahamudra é apresentado de outro jeito, na linhagem Madhyamika Prasangika é de um outro jeito, daí por diante. Como é que ele traz isso que é tão denso, cuja compreensão, como eu falei para vocês, pressuporia alcançar quase que já o estado de Buda? Como é que ele traz isso para uma realidade mais próxima? Essa instância aqui, né? Há muitas categorias de visão, meditação e ação, mas quando aplicadas à própria mente, a visão é a convicção absoluta na verdadeira natureza. É um estado de reconhecimento autêntico da natureza da realidade. A meditação é assimilar o sentido disso no seu próprio ser. Isso deixa de ser uma experiência e se torna um modo de ser propriamente, um modo de se relacionar com a realidade. E a ação é reconhecer que o que quer que aconteça, e a ação é reconhecer o que quer que aconteça como sendo essa visão e essa meditação. Consequentemente, o fruto será a verdadeira compreensão das coisas tal como são. Portanto, a transcendência da ignorância, a capacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Eu dei aqui a introdução do texto do Gampopa. Como é que o Trango Rinpoche, então, traz isso para a nossa realidade de forma mais próxima? O Trango Rinpoche vai dizer o seguinte: o próximo passo na sua prática é chegar a uma compreensão do que é o Dharma, compreender os temas da visão, meditação, conduta e fruição, que constituem o Buda Dharma, né? A instância aqui, instância 7 que a gente leu, vai falar de visão, meditação, conduta, né, e fruição. Então ele fala, é preciso compreender esses temas. Próximo passo na sua prática é chegar a uma compreensão do que é o Dharma, compreender os temas da visão, meditação, conduta e fruição, que constituem o Buda Dharma. Ele vai dizer o seguinte: a raiz destes todos, né, de tudo isso que ensina o Buda Dharma, como o próprio Buda disse, é domar a mente. A palavra em tibetano que é usada, eu fui olhar lá, é dul. Dul, para nós, significa domar, ou subjugar, ou cultivar a mente. Os 84 mil ensinamentos do Buda se referem a dominar os 84 mil tipos de aflições mentais ou kleshas. Domar a mente significa dominar os kleshas,
porque a nossa mente é, às vezes, muito grosseira, muito selvagem, cheia de egoísmos, afligida por diversos tipos de pensamentos negativos e grosseiros. Quer consigamos dominar nossas mentes ou não, este treinamento é o tema central a que todo o Dharma faz referência. Então, todos os ensinamentos que a gente vai tratar no caminho budista, na sua essência, visam, de certa forma, dominar a mente, ou a palavra é ruim, controlar a mente, mas aprender a lidar com essa mente, digamos, se familiarizar com o funcionamento dessa mente. Gom, por exemplo, meditação, as formas de se traduzir Gom seria se familiarizar ou cultivar, né? Então, se familiarizar ou cultivar o quê? Se familiarizar com a natureza da mente. Meditar significa se familiarizar com o funcionamento da mente. Ou cultivar uma determinada qualidade intrínseca à mente. Na perspectiva budista, quando a gente descreve a mente, ou antes de falar sobre mente, na perspectiva budista, quando a gente vai praticar, existem dois pilares fundamentais. Quando eu vou praticar, de certa forma, fazendo um treinamento da mente, aprendendo a lidar com essa mente, utilizando fundamentalmente duas coisas fundamentais. A essência da mente, aprendendo a conhecer a essência da mente, que é a insubstancialidade ou vacuidade, e cultivando a natureza da mente, que se traduz, que pode se traduzir como claridade ou eventualmente compaixão. Claridade, o aspecto dinâmico da mente, a dinâmica da mente. Essa mente que é insubstancial, ela é ao mesmo tempo dinâmica. E tudo aquilo que se manifesta na mente tem como natureza a compaixão. No budismo a gente vai trabalhar, portanto, com sabedoria e compaixão, como uma forma de se familiarizar com a natureza da mente. Se familiarizar com essa mente. Quando eu estou falando em mente, isso pode parecer uma coisa muito abstrata, e daí por diante, ao que eu me refiro? Ou ao que os ensinamentos se referem quando falam em mente? Eles falam, fundamentalmente, que isso que a gente chama de mente é vacuidade, é insubstancialidade. A mente não é algo tangível. Onde começa a minha mente, até onde ela vai? Minha mente está dentro do meu cérebro? Está fora? Mente é algo intangível. Eu não consigo enxergar a mente com os meus olhos. É impossível descrever essa mente. Essa mente, então, na sua essência, ela é insubstancialidade, ela é vacuidade. Mas, ao mesmo tempo, ela não é um nada. Apesar dessa mente ser insubstancialidade, ela possui uma faculdade de manifestação, ela é dinâmica. Eu conheço a realidade a partir das minhas faculdades sensoriais que ganham uma expressão manifesta na minha mente. Portanto, vocês que fizeram um vídeo em mente, o meu olho em contato com essa madeirinha produz uma consciência visual dessa baqueta. O meu ouvido em contato com a buzina do carro produz uma consciência auditiva. O meu olho em contato com o objeto visual, o meu ouvido em contato com o suporte auditivo, o meu corpo em contato com esse assento produz uma consciência tátil do assento. Eu sei que eu estou sentado. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, os meus pensamentos, emoções e daí por diante, ganham uma expressão manifesta na mente, ou seja, causas e condições reunidas. O meu suporte olho, né? Essa parte do meu corpo que tem uma faculdade visual entra em contato com o objeto e produz uma consciência desse objeto. Esse objeto está dentro da minha mente? Não, causas e condições reunidas, olho em contato com o objeto, produz uma consciência visual desse objeto. Portanto, essas formas de consciência que se manifestam dão conta da natureza dinâmica da mente. Ela não é simplesmente um nada. Apesar dela ser vacuidade, ela possui essa faculdade de manifestação, essa dinâmica. E, além disso,
há uma faculdade natural da mente de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Não há uma ação volitiva minha em querer escutar o som da roda de oração que está girando no altar. O meu ouvido entrou em contato com aquele som e quer eu goste ou não, esse som vai se manifestar e eu sou capaz de conhecer esse som. Roda de oração girando. Mesmo que eu não goste, essa faculdade da mente é inata. Ela vai conhecer tudo aquilo que nela se manifesta, porque essa é a sua natureza de lucidez. Essa capacidade de conhecer, que vai ter vários nomes no budismo tibetano. Portanto, quando eu vou meditar, eu vou começar a me familiarizar com essa mente. Me familiarizar com essa experiência de realidade. E, de certa forma, colocar um pouco à prova, será que essa realidade é tal como eu imagino que ela seja ou não? Portanto, eu vou começar, como a palavra diz aqui, eu vou começar a subjugar, submeter um pouco essa mente. O que o Trango Rinpoche está dizendo exatamente aqui, ó, é isso. A raiz de todos os ensinamentos do próprio Buda é domar a mente. Os 84 mil ensinamentos do Buda se referem a dominar os 84 mil tipos de aflições mentais ou kleshas. Porque na medida em que eu começo a me relacionar com essa realidade que se manifesta na minha mente, objetos, sensações, emoções e daí por diante, eu passo a desenvolver experiências, emoções, que fazem com que eu, a partir dessa perspectiva que se manifesta na minha mente, comece a agir na realidade. A gente costuma chamar isso de karma, ou de ação. Porque eu não conheço a realidade tal como ela é. É como se eu estivesse sonhando e acreditando que o sonho é verdade. Essa é a maneira de delusão com a qual eu me relaciono com a realidade. Até que eu seja capaz de reconhecer que essa experiência de realidade ela é como um sonho, ela é delusória, eu vou colher os frutos de uma experiência de realidade confusa. E vou sofrer, e daí por diante. Portanto, como eu não conheço a realidade como ela é, e tomo ela por aquilo que ela não é, isso gera uma experiência de dualidade. Eu imagino que essa realidade da mente, ela é de dualidade. Eu imagino que existe um eu imagino não, eu me relaciono com a realidade a partir da perspectiva de que tem um eu aqui e que tem um objeto aqui. Essa experiência ilusória ou delusória faz com que emoções sejam geradas na minha mente. Quero, não quero, gosto, não gosto, tenho ciúmes, tenho vontade de dar e daí por diante. E isso faz com que eu haja no mundo. Esses são os 4 véus que a gente chama no budismo. O véu da ignorância, que gera o véu da dualidade, que gera o véu das emoções perturbadoras e que gera ação. Para que eu seja capaz de transcender esse sofrimento, é preciso adotar uma conduta que minimize essa ação, que por sua vez vai diminuindo a intensidade dessas emoções perturbadoras, que por sua vez vai me aproximando da possibilidade de perceber a realidade a partir da não dualidade e aí sim transcender essa ignorância ou essa incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. O Trango Rinpoche, ele vai colocar aqui a perspectiva para quem está no caminho, no início do caminho, de aprender a lidar com essas 84 mil emoções perturbadoras ou kleshas que se manifestam na minha mente pelo fato de eu não conhecer a realidade tal como ela é. E ele vai apontar um caminho, no início, basicamente voltado a isso. Como eu faço para aprender a lidar com as emoções perturbadoras que se manifestam na minha mente? Então, ele vai dizer,
Dominar a mente significa dominar os clashes, né, ou aflições mentais, emoções perturbadoras, porque a nossa mente é às vezes muito grosseira, muito selvagem, cheia de egoísmos, afligida por diversos tipos de pensamentos negativos e grosseiros. Quer consigamos dominar nossas mentes ou não, este treinamento é o tema central a que todo o Dharma faz referência. Então, para vocês que estão tendo esse primeiro contato com o budismo, essa é uma maneira apresentada pelo Trango Rinpoche de sintetizar a essência dos ensinamentos do Senhor Buda. Aprender a lidar, submeter, né, subjugar essa mente confusa que faz com que eu experimente o sofrimento no samsara. Tudo depende da sua mente. Qualquer qualidade que você alcançar por meio do caminho, você alcança por meio da sua mente. Qualquer defeito removido por meio do caminho é removido da sua mente. Portanto, o chamado reconhecimento ou realização da visão significa domar a mente. Está descrevendo aqui visão. O chamado cultivo da absorção meditativa ou meditação é o domínio da mente também. Você se engaja em certos comportamentos do corpo e da fala, a conduta, com a finalidade de domar a sua mente. A mente domada é a fruição também, ou o resultado da sua prática. Se você compreender isso, então você compreende que visão, meditação, conduta e fruição são fundadas sobre a mente. De acordo com o Buda Dharma, a pessoa é constituída das 3 faculdades do corpo, fala e mente. Como pensamos a respeito? O corpo é composto de substâncias físicas, tais como a carne e o sangue. Aquilo que enxergamos como nosso corpo, desde o topo da cabeça até as pontas dos pés, parece muito poderoso, muito real. A fala parece muito menos substancial. A fala consiste em todas as coisas positivas e negativas que dizemos. Mas a mente é a raiz de todas as nossas ações de corpo e de fala. Agora, se você tivesse que dizer qual destes, corpo, palavra e mente, é o principal, você poderia escolher o corpo, porque o corpo parece ser o mais forte, o mais ativo, o eficiente. Então, você poderia dizer que a fala vem em segundo lugar, porque, afinal, a fala permite a comunicação. Mas ela não é tão forte ou tão estável quanto o corpo. E a mente parece ser a mais fraca, porque ela não faz nada a não ser pensar. No entanto, é de fato a mente que está no comando do corpo e da fala. O corpo e a fala não fazem absolutamente nada que não tenha sido ordenado pela mente. Então, a mente é a raiz. É dito pelos Siddhas da nossa tradição, portanto, que o seu corpo e a sua fala são como servos que executam a virtude e o erro que a mente, como um chefe, instiga. Então, dos 3, a mente é de fato a mais poderosa. Consequentemente, é da maior importância que tomemos as rédeas das nossas mentes, que possamos ajustar as nossas mentes. Daí que todas as práticas budistas, incluindo a visão, a meditação e a conduta, estejam relacionadas ao ajustar ou ao domínio da mente. Domar ou ajustar a mente significa abandonar os kleshas. Bom, até aqui alguma dúvida, gente? Alguém tem algum questionamento sobre o quanto de certa forma aprender, assim, se familiarizar com o funcionamento da mente está diretamente relacionado a compreender a realidade. Porque toda essa realidade que eu conheço por meio dessa qualidade manifesta da mente. Eu estou lidando com formas de consciência que eu estou falando com vocês. Consciência visual, consciência auditiva, pensamentos que vêm na minha mente por quê? Por hábitos e tendências cultivados desde o momento em que eu nasci, ou desde vidas passadas e daí por diante. São esses hábitos e tendências que vão produzir uma experiência na minha mente, de um pensamento, de uma emoção, e daí por diante. Portanto,
no fundo, a gente está imerso numa experiência que se manifesta na mente. É que eu tomo a realidade sobre outra perspectiva. Mas a realidade que eu vou experimentar, de certa forma, é diferente da realidade que a Lívia experimenta. Porque a maneira como a mente dela produz essa realidade é diferente da minha. Não que nós não estejamos no mesmo tempo, no mesmo lugar e daí por diante, está todo mundo viajando aí na sua própria mente, não é disso que se trata. Existe, digamos assim, uma experiência de karma coletivo onde está todo mundo aqui de frente para um altar, assim, isso não é uma viagem. Mas o que vai significar esse altar para mim, o que vai significar esse altar para cada um de vocês, depende da trajetória de cada um, depende das referências que cada um tem e daí por diante. Então, não é que é tudo relativo e uma viagem, cada um viajando na sua, mas na sua essência, a realidade de cada um pressupõe a maneira como a mente de cada um processa esses fenômenos transitórios e impermanentes que cruzam ou atravessam o seu corpo. E a partir das suas faculdades sensoriais, você é capaz de manifestar na sua mente. Tá claro isso, gente? Até um certo ponto tem uma viagem pessoal e tem uma viagem coletiva, né? Claro. Tá todo mundo viajando, achando que, né? Nesse sentido, assim. A partir de elementos que são comuns, hein, gente? Olha, tá todo mundo aqui, viu? Tá todo mundo nesse tempo, tipo, não é uma viagem, é isso. Mas como vai ser isso para cada um de vocês? O que isso vai significar? Tipo, se essa pessoa não para de falar e hoje eu tenho que votar e não sei o quê, e outras pessoas falam, não, nossa, que coisa mais maravilhosa, eu consegui sair daquela loucura, vida louca lá fora e estou num lugar onde está todo mundo numa outra... Vai ser, para cada um vai ser uma maneira diferente, entendeu? Grupalmente também, né? Claro. Cada tempo tem uma viagem coletiva, né? Claro. Com certeza. Porque a gente está na delusão coletiva. Exato. Veja como isso nos constitui, né? Olhando assim para a perspectiva mais ocidental nossa, né? Esse sujeito, ele se constitui na relação com o outro. O Lacan vai dizer que o sujeito, ele em si é o sintoma. Ele é o sintoma. Porque ele é do campo da experiência relacional de um outro, que no campo da linguagem te constitui enquanto sujeito. Então, de certa forma, esse sujeito vai se constituindo a partir da relação parental e depois a partir da relação familiar e daí por diante, que, como a Raíssa estava dizendo, a partir de uma experiência que é social e coletiva. Isso também me constitui. Não tem como eu imaginar que eu sou absolutamente dissociado da experiência social, daquilo que me cerca e daí por diante. E isso é uma experiência que é coletiva. Como um sujeito se constitui como um brasileiro? A partir dessa sociedade, dessas referências culturais, desse histórico e daí por diante. Isso de certa forma, nos constitui, como constitui povos originários, povos de outros continentes e daí por diante. Isso, de certa forma, constitui esse sujeito que imagina que a realidade é tal como ela é. Tipo, não, aqui realmente tem uma mesa com uma existência inerente. A gente não para muito para pensar isso, mas parece que essa mesa, de fato, ela é. Ela é mesmo. Porque se ela está em constante transformação, porque essa mesa não vai estar aqui daqui 300 anos. Elas são causas e condições reunidas. Ela está envelhecendo agora. Olhei, agora olhei de novo. Já não é mais a mesma mesa. Não é só o pensamento do Heráclito, quando você cruza um rio, você nunca cruza 2 vezes o mesmo rio, porque ele está sempre passando. Não é só o rio, não, gente. Deixa eu avisar. É geral. Eu olhei essa mesa, agora eu olhei essa mesa. Essa mesa já não é mais a mesma mesa. Essa mesa, ela é microscópico, é imperceptível, mas ela está em constante transformação. Mas eu faço esse registro. O sujeito vai se constituindo também no campo da linguagem dessa forma. É uma
uma repetição de linguagem que, colocado numa cadeia sequencial, dá uma sensação de continuidade, mas ela é absolutamente fragmentada. Esse sujeito se constitui a cada instante. Mas ele não é em essência, ele não tem uma existência inerente em si. É isso que a gente vai tentar, no caminho, ir transcendendo, para conhecer essa realidade tal como ela é, e permanecer nesse estado de consciência capaz de conhecer. E que é estranho a mim? Não, gente, como eu falei para vocês, quando eu vou me familiarizar com a mente, eu vou me familiarizar com 3 atributos fundamentais: vacuidade, claridade, ou conhecimento sem obstrução, e a vacuidade, capacidade de manifestação, essa dinâmica da mente, e um conhecimento sem obstrução, uma lucidez intrínseca à mente. E é aqui que eu vou permanecer. Sem me identificar com eu, com nada, simplesmente permanecer na mente tal como ela é. Não tem nada para fazer. Gente, não tem nada para fazer. O Silêncio semana passada, quando você chega nesse estado de não ação, nem meditação, mas também nem distração, já está aqui. Mas é tão óbvio que eu falo, tá de sacanagem, né? Como assim? Os caras estão aí 2015 e assim, porque é tão simples, eu não dou valor. Como o ar que eu respiro, né, gente? Como a água que a gente bebe. Parece óbvio, ar. Então, tem coisa mais preciosa do que o ar? Como é que a gente sobrevive? Mas eu poluo, eu sujo as águas, eu desmato e tal, porque mas sem isso a vida não é viável. Quando você passa a desenvolver um olhar capaz de valorizar essas coisas simples da vida, você começa a se aproximar daquilo que é, do que é o óbvio, que é quase intuitivo, mas é tão que eu falo, tem que ter alguma coisa aí que ele não está falando. E essa dúvida me faz querer pegar alguma coisa que não tem. Como é que eu vou pegar? Isso aqui é espaço, gente. Como é que eu vou? E a realidade última, ela é insubstancial dessa forma, mas ela é lúcida ao mesmo tempo. Mas eu quero ficar pegando. Aí quando eu pego isso aqui, eu falo, agora eu tenho. Agora... Isso aqui é transitório, isso aqui não é. Isso em essência não é, mas eu quero. E aí eu passo uma vida inteira. Eu nasço, eu envelheço, eu morro, enganado, achando que... E aí eu vou morrer, e aí depois, logo em seguida, eu tenho que ir de novo. Esse é o samsara. Resumido, entenderam? Vamos tomar chá. Mas é disso aqui que a gente está falando. Então, vamos lá. O objetivo do Dharma é abandonar os kleshas ou as emoções perturbadoras. Mas, para que isso ocorra, é necessário que o remédio, a prática, de fato, encontre os kleshas, né? Não, deixa eu voltar um pouquinho. Né? Domar ou ajustar a mente significa abandonar os kleshas ou aflições mentais. Em geral, a mente possui 2 aspectos, um puro e um impuro. O aspecto impuro é chamado klesha. Se você abandonar os kleshas, então todas as suas ações de corpo, palavra, serão automaticamente dármicas ou puras. Enquanto você não os abandonar, independentemente de quão boas as suas ações de corpo e fala pareçam ser, você nunca será feliz. O objetivo do Dharma é abandonar os kleshas. Mas para que isso ocorra, é necessário o remédio. A prática. É necessário que o remédio, a prática, de fato, encontre os kleshas. E para que isso ocorra, você precisa olhar para a sua própria mente de forma honesta. Você precisa ver qual klesha é seu maior problema. Então, aqui ele está dando uma... A gente tem tantas emoções, né? Por onde eu vou começar, né? Aí ele fala assim, olha para sua mente e identifica qual é o klesha, qual é a emoção que mais te prende nessa realidade, né?
E para que isso ocorra, você precisa olhar para a sua mente de forma honesta. Você precisa ver qual klesha é seu maior problema. Para algumas pessoas é a raiva, para outras é a inveja, ou o apego, ou a desorientação, ou o orgulho. Pode ser qualquer um dos 5 kleshas principais, que são geralmente chamados de 5 venenos. Inclusive, é para superá-los que as divindades de sabedoria se manifestam como os Budas das 5 famílias. No budismo vajrayana, esse aspecto dinâmico da mente ganha forma. Então, por exemplo, naquela tanca que está ali, ó, essa imagem que está aqui, aquele é o Buda da compaixão, a Chirenzi. Então, a natureza pura da mente, ela pode ganhar uma forma, se eu tivesse que olhar a compaixão. Compaixão é algo que eu conheço experiencialmente, né? Compaixão é a profunda aspiração pela cessação do sofrimento do outro e uma ação e uma disposição engajada diante do sofrimento do outro, para cessar o sofrimento do outro. É algo difícil, às vezes, de descrever, mas a gente... Né, basta eu ver o meu filho em sofrimento para eu querer imediatamente cessar o sofrimento dele, né? E uma ação... A compaixão não é estática, ela é dinâmica. É a natureza da compaixão ser dinâmica. Por isso que se coloca claridade e compaixão como sinônimos. Isso fica para uma outra ocasião. Mas essa compaixão que eu sou capaz de sentir, se ela pudesse ter forma, a forma da compaixão é Chirenzi. E a prática que a gente faz, esse texto que chama Criação e Completude, tem a ver com a prática que a gente vai fazer, não só isso, não está circunscrito só isso, mas tem a ver com a prática que a gente vai fazer depois do chá. Qual a prática que a gente vai fazer hoje, Lama? Chirenzi? Então a gente vai fazer a prática de Chirenzi. Como eu faço aos poucos para ir me desidentificando dessa noção de eu, Lama Wangdu, que tenho filho, que vou votar, eu ir transcendendo esse apego a uma identidade, a um eu, e me desidentificando de um eu, e me identificando com a natureza pura da mente, aquilo que já é. Então, a prática da divindade é um meio hábil por meio do qual eu vou me desidentificando com essa experiência grosseira de realidade, um eu, e me identifico com o Chirenzi. Então, eu me visualizo como Chirenzi. A minha natureza, eu sou Chirenzi. E eu vou repetir eu vou usar o corpo, a palavra e a mente para me desidentificar dessa experiência grosseira de eu e me identificar com a minha própria natureza pura. Porque eu falei para vocês que a natureza claridade ou de manifestação da mente é igual a compaixão. Portanto, quanto mais eu cultivo, eu falei que meditar pode ser se familiarizar com a mente e cultivar uma virtude, uma qualidade. Quanto mais eu cultivo essa qualidade inata da mente, que é compaixão, utilizando os meios hábeis que o budismo vajrayana oferece, ou seja, eu uso corpo, palavra e mente para ir me reidentificando com aquilo que já é, que é compaixão. Eu vou dissolvendo essa apreensão egocêntrica e vou voltando àquilo que já é. Então, eu vou usar a minha mente para visualizar a divindade, daí por diante. A minha fala, eu vou repetir o mantra. O meu corpo, eu vou usar esse corpo para fazer a meditação. Vou usar tudo aquilo que me constitui corpo, palavra e mente para me identificar com a minha própria natureza compassiva Chirenzi. Eu vou me visualizar como Chirenzi. Não para dizer, olha como eu sou bom, eu sou uma divindade, né? Assim, mas, assim, eu me visualizo como Chirenzi, mas todos os seres são Chirenzi. As formiguinhas são Chirenzizinhos andando no formigueiro. A mosca chata é um Chirenzi de asas voando, fazendo barulho, te incomodando, mas ela é Chirenzi também. E eu passo a ter uma postura de respeito por todo o ser senciente, porque, na essência, ele é Buda, ele é um ser senciente, ele tem um potencial de Buda. Só que ele pode ter vindo com uma antena enorme, com os olhões, mas ele não é, a essência daquela formiga não é diferente da tua. É que a condição, nesse momento, daquela mente ali, talvez não seja tão favorável quanto a nossa, que está nesse corpo humano. Mas qual a justificativa de eu matar uma formiga? O que ela está fazendo coceguinha na minha mão? Ela não ser senciente, ela tem natureza de Buda como eu. Vai saber se a gente não está sentado na careca de um gigante nesse momento, fazendo coceguinha, ele de repente... Não sei.
Não sei, não sei. Que realidade é essa que está aí fora no universo? Não importa, assim, a atitude de respeito por qualquer vida, porque, em essência, tem um Buda em potencial ali. Veja como é uma maneira diferente de se relacionar com a realidade. E se eu olho, portanto, eu vou cultivando essa prática da divindade, me visualizando como Chirenzi e visualizando todos os seres como sendo Chirenzi, eu vou abandonando essa forma grosseira de me relacionar com a realidade e vou desenvolvendo visão pura, a forma de perceber a realidade tal como ela é. Tudo aquilo que se move tem a natureza da compaixão e há uma qualidade intrínseca de conhecer tudo aquilo que se manifesta, sabedoria e compaixão. É isso que a gente faz com as práticas das divindades. Por isso que o budismo vajrayana é conhecido pelos meios hábeis. E é o que o Trungpa Rinpoche está mencionando aqui. Pode ser qualquer um dos 5 kleshas principais, né? O mais forte, raiva, inveja, desejo e tal. Pode ser qualquer um dos 5 kleshas principais, que são geralmente chamados de 5 venenos. Inclusive, é para superá-los que as divindades de sabedoria se manifestam como os Budas das 5 famílias, tem uma forma de classificar, mas as divindades vão manifestar a expressão pura dessa mente. Pode falar, Hansa. Então, estava pensando aqui, né? Porque as formigas é fácil, mas alguns seres humanos fica mais difícil a gente entender que eles têm compaixão, né? Então, fiquei pensando que o caminho seria conseguir reconhecer em mim. Quanto mais eu consigo reconhecer em mim essa natureza compassiva, mais eu consigo... Porque tem algumas pessoas... É difícil a gente pensar, meu Deus. Né? Então, o pressuposto sobre o qual se trabalha é que como a natureza dinâmica dos fenômenos, a essência, a natureza dinâmica dos fenômenos é a compaixão, portanto, é algo intrínseco à sua própria natureza. O que se vai assumir no budismo é que os seres podem ter essa compaixão num estado de maior ou menor latência. Esse estado de compaixão ele pode estar absolutamente apagado, esquecido e daí por diante. Mas em essência, essa compaixão está num estado de latência, porque de alguma forma, se esse ser ele está vivo, de alguma forma, causas e condições reunidas, baseadas no mínimo de cuidado e tal, fizeram com que esse sujeito se constituísse. Se ele não tivesse recebido nenhuma atenção, nenhum tipo de afeto, de amor, de cuidado e daí por diante, ele não seria viável enquanto espécie, qualquer que seja ela. Algum cuidado, nem que seja um cuidado dentro da barriga, recebendo a comida que essa mãe comeu, seja de uma a formiguinha está pensando lá, não, eu vou cuidar do meu... Não, ontem eu fui tirar uma aranha que estava na minha sala, quando eu tirei, eu vi que ela estava prenha, caíram umas 4, 5 aranhas. Eu tenho um pegadorzinho de aranha, não sei se vocês já viram, que é uma ventosa. No que eu peguei a aranha, caíram, ela deu à luz a umas 4, 5 aranhas estavam lá. A mãe dela, e aí eu coloquei ela do lado de fora, a aranha dela não pegou os bebezinhos no colo e tal, porque eu separei a mãe dos filhinhos. Você vai dizer, mas onde é aquela aranha-mãe, ela se alimentou, ela colocou comida dentro do corpo dela para que aquelas aranhas fossem viáveis enquanto espécie. A mãe dessa ou daquela pessoa que você está pensando, Raiz, de alguma forma alimentou aquela pessoa. Então, ele é fruto de... E essa condição, que só é viável por meio de um mínimo de cuidado, que seja a comida que essa mãe colocou no ventre e tornou viável essa vida, coloca em estado de latência, ainda que pareça estar completamente esquecida essa condição de amor, bondade, compaixão e daí por diante. Partindo desse pressuposto, portanto, que todos os seres sencientes têm a natureza de Buda, buscam na sua essência alcançar a felicidade e cessar o sofrimento, ainda que seja da forma mais absurda que possa parecer para você. Ainda que você fale, mas como alguém acredita que desse jeito é possível ser feliz, é possível ter uma vida... Ainda que você discorde plenamente da forma como ele acredita que a felicidade pode ser vivida, não há como negar que tanto eu quanto ele buscam alcançar felicidade e evitar sofrimento. Essa é a nossa humanidade comum. A partir dessa humanidade comum, eu vou cada vez mais me
desenvolvendo uma prática que seja capaz de reconhecer a minha própria natureza compassiva e perceber que todos os seres, ainda que imagina os seres que nascem nos infernos e daí por diante, quantos atos negativos não cometeram? Esse estado de amor, bondade e compaixão, ele está completamente ofuscado. Não significa dizer que um ser que renasce nos infernos, essa pessoa que você está pensando e outras daí por diante, em algum momento não possam se reconectar e se reconectam. Quando encontra, veja bem, quando essa pessoa encontra a filha, ele tem amor no coração. Ele tem, mas a maneira como ele vive a realidade é baseada em valores e princípios completamente diferentes do meu. No momento que eu deixo de enxergar a humanidade dele, eu estou me afastando da minha própria essência. Eu preciso cultivar isso internamente e reconhecer que, por mais ofuscado que Tcherenzi esteja no coração dele, a natureza dele é Tcherenzi. É por isso que eu falei, né? Isso talvez uma falha de desenvolver em mim, né? A minha Exatamente. Agora, tem mais 2 perguntas, mas essa coisa dos animais, dos bichos, né? E do ser humano. O ser humano ter uma posição privilegiada, isso para mim não consigo. Eu também já me questionei sobre isso, assim, mas você tem que olhar pela perspectiva só do praticante. Eu acho que isso facilita. Veja assim, o fato de você estar numa condição de harmonia com o seu meio ambiente, por exemplo, uma forma absolutamente integrada com a natureza, como, por exemplo, os povos originários também, onde você vai encontrar em tribos a noção de que não há um eu individual, há um eu coletivo da tribo. Que se alguém da tribo está doente, é a tribo que está doente. Daí, veja como é uma maneira diferente de se relacionar com a realidade. Tem a mesma forma, a maneira integrada como um animal está na natureza. Como não tem uma lógica de acumulação, de apego, simplesmente uma lógica. Mas veja, essa lógica de sobrevivência, ela por si só não te livra do samsara, entende? Na perspectiva do praticante, um animal, por mais integrado que ele seja na natureza, na perspectiva budista, ele vai criar causas e condições, mas para continuar renascendo no samsara. Talvez em condições mais harmoniosas, talvez como um pássaro lindo que é capaz de voar e daí por diante, mas ele ainda assim, ele está buscando a vida inteira se alimentar e não ser alimento de outro bicho. Ele ainda está preso num ciclo de renascimento, entende? Ele ainda está preso a uma experiência de realidade na qual ele vai passar o tempo inteiro caçando, porque o tucano pode ser lindo, mas ele está toda hora comendo um filhote de passarinho. Mas ele não sofre, ele só sente dor. Mas ele ainda está nessa experiência de renascimento, entende? Na perspectiva de um praticante que quer transcender, veja, eu não sou onisciente para saber, mas se alguém puder afirmar que o tucano nasce como tucano porque ele escolhe nascer como tucano para contribuir para que os outros seres, para os outros passarinhos não sofrerem enquanto outros tucaninhos, se ele tiver esse nível de sabedoria, eu diria, a condição animal é mais favorável. Precisamente vão dizer é o seguinte, sim, ela é uma condição de ignorância, o renascimento como animal, a causa do renascimento como animal é a ignorância, porque é a incapacidade de conhecer um meio pelo qual eu posso transcender toda forma de sofrimento. Porque em algum momento esse ser, esse animal, qualquer que seja, ele vai experimentar que seja o sofrimento ou a dor da morte em algum momento e vai renascer de uma outra forma e daí por diante. Então, ignorância sobre a perspectiva do meio pelo qual eu transcendo esse ciclo de renascimento. Sobre essa perspectiva, eu consigo enxergar alguns animais que parecem ter uma conduta muito mais virtuosa do que a minha, muito mais integrada com a minha e tal, uma condição de renascimento que ainda não é um estado de Buda, porque ainda sujeita as causas e condições desse renascimento, entende? Desse jeito eu consigo lidar um pouco melhor, mas eu já tive essa dúvida também. Você ia fazer uma pergunta? Que me veio assim, que acho que o ego em si é muito... todos têm que se transformar para eu transcender, né?
E eu queria saber como que fica o nosso falo nessas questões, né? Já que isso citou Lacan. Então, assim, veja assim, se você olhar sob a perspectiva desse desejo fundamental, na perspectiva lacaniana, esse desejo, eu nunca vou alcançar ele. Eu tenho que, na perspectiva mais lacaniana, eu tenho que aprender a lidar com essa angústia fundamental, desse terror sem nome, que é simplesmente um eu que se constitui a partir da vacuidade e que em algum momento vai desaparecer, e não há nada que eu possa fazer em relação a isso, entendeu? Portanto, é uma maneira diferente de você aprender a lidar com esse desejo. Na perspectiva lacaniana, o que a gente está fazendo aqui é uma total, como é que fala? Alucinação. Imaginar a possibilidade de uma forma de existir que seja para além da experiência de sofrimento desse sujeito, assim, entendeu? Basicamente, são caminhos diferentes, assim. Eu acho que a perspectiva psicanalítica ela vai até um lugar e depois ela não oferece mais respostas. Aí a gente que é curioso sai atrás de outras aí para. Tudo bem, gente? Então vamos lá, só para acabar de ler. Quando você tiver descoberto qual dos kleshas é o mais prevalente, você dedica a sua prática à sua superação. Por exemplo, se você estiver meditando sobre as 4 pensamentos, tal como a dificuldade de se adquirir uma preciosa existência humana, você pensa, estou meditando com a finalidade de abandonar tal e tal klesha. Ou se você estiver praticando as preliminares especiais, refúgio bodhicitta, vajrasattva, mandala, guru yoga, você pensa, estou fazendo isso para superar este klesha que aflige a minha mente. Ou seja, ele está dizendo assim, utilize qualquer prática que você está fazendo e coloque como motivação que por meio dessa prática, seja de Cherenzi, seja uma preliminar especial, por meio dessa prática que eu possa transcender essa aflição mental que é a mais forte para mim. Isso é especialmente na prática, isso é especialmente eficiente na prática de Vajrasattva, em que você pode visualizar o néctar saindo do coração de Vajrasattva e entrando no topo de sua cabeça para te purificar, e pensar, tal e tal klesha está sendo purificado. Portanto, ao direcionar a intenção da sua prática especificamente para o seu maior problema, o Dharma se torna um remédio eficiente para os seus kleshas, e seus kleshas diminuirão com o tempo. Entende? Ele está propondo aqui uma forma de você instrumentalizar a sua prática com a motivação de transcender o seu principal klesha. Algumas pessoas não têm nenhum klesha. Tem algumas pessoas que seja particularmente dominante e não estão particularmente envolvidas em nada explicitamente não virtuoso. Elas são mais afligidas por uma fixação central, básica, em sua própria existência. Eu não tenho uma emoção que seja muito forte, mas eu estou centrada em mim, assim, cuidar de mim, e daí por diante. Ou elas podem ser afligidas pela dúvida e pela hesitação. Tá tudo certo, não tem uma grande emoção, mas eu não acredito muito que tenha Buda, que transcendeu o sofrimento. Será mesmo que essa prática, essa pequena dúvida, que é talvez o principal dos 8 venenos que a gente já falou em outras vezes. Ou elas podem ser afligidas por um remorso sem sentido, constantemente questionando suas próprias ações. Ou talvez elas sejam principalmente afligidas por um estado de sonolência neutra, ou simplesmente pela presença de uma grande quantidade de pensamentos que em si mesmos não são kleshas, ou particularmente negativos. Então, está falando aqui até dos obstáculos da prática, né? O meu obstáculo é uma atitude meio de torpor, ou eu tenho uma mente muito agitada, não tenho uma emoção forte, mas a minha mente é muito agitada. Se qualquer um desses for seu problema principal, então direcione sua prática a isso. Dedique toda a sua prática, quer seja a visualização de divindades, a recitação de mantras ou a prática de meditação, à erradicação desse problema. Então, se minha mente é muito agitada, ou se eu tenho uma atitude muito lesada, assim, eu posso usar essa prática da divindade tal como um meio pelo qual eu transcendo essa emoção, ou essa condição que se apresenta como o principal obstáculo da minha prática. Eu vou instrumentalizar minha prática para isso. Ao direcionar e focar sua prática dessa forma, o problema
a isso. Dedique toda a sua prática, quer seja a visualização de divindades, a recitação de mantras ou a prática de meditação, à erradicação desse problema. Ao direcionar e focar sua prática dessa forma, o problema será enfraquecido e, eventualmente, erradicado. Então, em síntese, o Dharma, os ensinamentos do Sr. Buda estão voltados ao desenvolvimento de uma habilidade de aprender a lidar com essa mente. Aprender a lidar com essa mente, aqui, dessa forma como o Trango Rinpoche explicou, significa, de certa forma, superar o desafio das emoções perturbadoras que me fazem experimentar a realidade tal como eu experimento e continuar no ciclo de renascimentos daí por diante. E, em particular, o budismo Vajrayana pode ser utilizado como meio pelo qual, na forma como ele está trazendo aqui, eu sou capaz de transcender essas emoções afetivas. Por meio de todas as práticas que a gente faz, seja por meio das práticas da divindade ou as práticas convencionais de meditação e daí por diante, fazendo por meio delas uma forma de me familiarizando com o funcionamento da mente e, aos poucos, ir me libertando, digamos, de uma maneira convencional de lidar com a realidade que provoca essas ou aquelas emoções que me fazem experimentar sofrimento no samsara. Tá bom? Então é isso, gente. Essa é uma instância só. A gente vai retomar esse texto em março só, porque em novembro, dezembro é o Lama Drimé, Lama Pel, depois Lama Pel, Lama Drimé. Em março a gente retoma, a gente vai retomar a partir da instância 8. Como eu falei para vocês, esse é um texto que a gente vai estudar para os próximos anos, tá? Vai se dedicar nos próximos anos. Tá bom? Vamos fazer nosso intervalo, então, e tomar um chá antes a gente faz a dedicatória. Página 7. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.